Bom dia, boa tarde, boa noite aí, pessoal. Então, desde já a gente pede para vocês dar o like, curtir, comentar, compartilhar com os amigos aí e vamos bater o papo sobre o inevitável aí, né? Então, pessoal, a situação continua ruim, né, dentro do nosso Cruzeiro. Né, eu e Leandro, a gente bateu nessa tecla o retorno todo da primeira divisão do ano passado, que o time que existia um grupo de jogadores ao qual tomaram o Cruzeiro, ao qual começaram a fazer a vontade deles dentro do time, começaram a fazer o Cruzeiro de escravo deles mesmo, né, em cima até de conivência de diretores e em cima sim de conivência da nossa torcida, né? Essa torcida que eu não canso de falar, nem o Leandro cansa de falar também, não é geral, mas uma grande parte da torcida, em especial alguns que vão em estádio apenas para tirar selfie, apenas para tirar foto, compra os produtos, é sócio do Cruzeiro apenas para chegar e falar que é sócio, apenas por status, apenas porque é bonito hoje de você estar no Mineirão. Você não ter uma forma para controlar o que vem dentro do Cruzeiro hoje, porque é tudo muito fechado lá dentro. Então, a gente está nessa situação por culpa nossa também. Tem uns bandidos que fizeram parte desse time e ainda estão dentro do Cruzeiro, e ainda a torcida ainda quer chegar e falar que esses caras ainda, se voltarem, podem ajudar. O povo não entendeu até agora que é necessário retirar todos os caras, exceto o Fábio e exceto o Léo, que não se corromperam, mas sim foram omissos com a situação, tá? Do Cruzeiro tá nesse momento lastimável que tá hoje. O Cruzeiro precisa, eu não canso de dizer, se o Cruzeiro não virar a chave e virar um clube empresa, senhoras e senhores, como eu e Leandro falamos o retorno inteiro que o Cruzeiro ia cair se não mudasse, se não colocasse esses caras para fora. O Rogério Ceni veio com a mente para chegar e botar esses caras no banco ou até para afastar. Ele pediu isso à diretoria, a diretoria bancou os jogadores. E a gente segue na mesma pegada, né? O Adilson, infelizmente, ele é limitado para a função, né? Que ele veio. É um momento pesado, é um momento difícil, um momento que o Adilson não tem bagagem. A gente cantou isso, a pedra também, eu e Leandro. O Adilson não tinha bagagem para vir, para estar dentro de um momento desse, de reestruturação, sabe? O Rogério Ceni era o cara para ter ficado no Cruzeiro, para ter sido bancado. O Cruzeiro não teria caído se ele tivesse sido bancado, porque ele estava subindo a base, ele estava subindo jogadores. Todo mundo lembra do que ele fez com uma semana de trabalho contra o Santos, que ele botou o time pra frente, aquele bando de canalhas, e ainda vai lá e abraça o cara, e ainda fala que tá fechado com o cara, e logo depois derruba o cara. É imprescindível, tem que ser feito isso agora. Essa eleição já tinha que ter sido feita, tá? Já tinha que ter um presidente no comando do Cruzeiro, já tem que virar a chave para clube empresa correndo. Eu não gosto de usar termos assim, mas foda-se o estatuto de dentro do Cruzeiro agora. Não é necessário quebrar isso. É necessário ver se vai vir gente para comprar esse time mesmo. Todo mundo ouviu falar aí a respeito de Sheik, de gente que estava interessado no departamento de futebol do Cruzeiro. Cadê esses caras? Cadê esses caras? Sabe, são coisas que mídia fica jogando na mídia, e a torcida, ai meu Deus, agora vai, não sei o que. São os bande bobo que não sabem o que acontece dentro do time de futebol. O Cruzeiro tá na mão de 8 caras que não sabem nem o que é futebol direito. Eu e o Leandro falamos o treino ano passado inteiro, e o Adilson, na entrevista dele inteira, ele deu as mesmas porradas que eu e o Leandro batemos aqui no ano passado inteiro. Então o Cruzeiro
É um varal de vagabundo, é um varal de bandido que tá dentro do Cruzeiro. Tem um conselho gestor que cada um vai para um lado, cada um vai para o outro. Vocês que não gostam de política, tá igual Brasília essa merda. Tá igual Brasília isso, porque tem um cara querendo fazer o governo acontecer hoje e tem mais um bocado de vagabundo que não quer deixar o cara governar. Se não botar um cara na ponta e não fazer um clube empresa de caras sérios, de pessoas, eu não tô falando só que tem dinheiro não, são de pessoas que querem fazer acontecer com o time do Cruzeiro. A torcida não comprou o sócio torcedor, todo mundo que poderia ter comprado, exatamente, acredito eu, pelo fato de ainda estar essa zona. Então, galera, o Adilson simplesmente jogou no ventilador, o que eu e o Leandro, a gente falou o ano passado inteiro, e muitos de vocês ainda chegaram e falaram que eu e o Leandro estamos caras de teoria de conspiração, que somos isso, que somos aquilo. Tá aí, pra todo mundo ver, o Adilson jogou no ventilador de novo, que tá complicado, que tá difícil, que tem gente lá dentro que não sabe o que é futebol, que não sabe o que tá fazendo. Então tá aí. Então tá aí do jeito que tá, da forma que tá. A gente já está em março, a gente já está na primeira quinzena de março, já foi, a gente acabou de entrar na segunda e o time não tem uma cara, vai encorpar, vai chegar gente, os caras não sabem o que estão fazendo, os reforços que são contratados demoram 30 dias para chegar no time, isso não existe, cara, isso não existe. Um cara que o Cruzeiro contratar para um ano de reconstrução, um diretor de futebol que rebaixou todos os times que ele trabalhou, então, cara, não existe isso. Não existe o Cruzeiro trabalhar dessa forma. Não existe esse bando de vagabundo que está na frente do Cruzeiro colocar o time do jeito que está. Não existe. Sabe, a gente tá batendo na tecla. O canal deu a voz para mim e pro Leandro, porque eu acredito que é a voz da maioria da torcida do Cruzeiro. O Cruzeiro tá tomado por uma corja de vagabundo que tá acabando com o Cruzeiro e o Cruzeiro está a rumo de se tornar uma portuguesa da vida. Porque com o tamanho da torcida que tem, são um bando de vagabundo que está lá dentro. Se não virar clube empresa, senhoras e senhores, o time do Cruzeiro vai quebrar. Se não virar clube empresa e não acabar com esse negócio de estatuto, tirar esse bando de conselheiro, mama dinheiro de dentro do Cruzeiro, acabou. O time do Cruzeiro não tem um padrão, o time do Cruzeiro não tem um plantel, não tinha um treinador para chegar e colocar os caras para jogar. As indicações dos jogadores que foram contratados são horrorosos, que não são jogadores para disputar uma segunda divisão. Quanto mais pegar um time numa reconstrução para a primeira, Robertson, João Lucas, pelo amor de Deus, ainda tem gente, você entra dentro de alguns perfis de Instagram do Cruzeiro, gente falando que Machado é um dos melhores volantes que já vestiu a camisa do Cruzeiro. Vocês estão de sacanagem, cara. Vocês estão de sacanagem? Vocês estão de sacanagem que, o Edilson é um cara que pode ajudar. Esse vagabundo, ele só não sumiu do Cruzeiro porque esse cara se tornou um dos jogadores mais caros de dentro do futebol brasileiro. Jogador velho, jogador veterano, um jogador desagregador e que ninguém quer enfiar a mão no bolso para tirar esse canalha daqui. Então, para doer o ego de todo mundo que está aí e aproveitando a voz do canal, torcida do Cruzeiro, se vocês não baterem o pé, se vocês não tomarem as medidas que precisam de ser tomadas e achar, não, são os jogadores da base, não, são os meninos que precisam de apoio. Velho, vocês estão apoiando esse time desde o ano passado com os vagabundos lá, não deu certo. Os meninos estão aí, tem que ser apoiados. Velho, eu não tô falando para parar de apoiar os meninos, mas tem que cobrar esses caras que ficaram, esse bando de pé de rato que a torcida que a diretoria do Cruzeiro trouxe, não tem capacidade alguma para vestir essa camisa, não tem capacidade nenhuma para envergar o manto do Cruzeiro num momento tão difícil. A diretoria do Cruzeiro acabou com o Cruzeiro. Se não houver essa auditoria da Receita Federal dentro do Cruzeiro e tiver que devolver o dinheiro que foi tomado de assalto por um bando de criminosos, o Cruzeiro já era. Pode doer, pode chorar, pode concordar ou discordar nos comentários, mas a realidade é essa. É a realidade que eu e Leandro temos falado aqui o ano passado inteiro, o segundo semestre inteiro, eu e Leandro falando. Todo mundo colocando, gritando Thiago Neves, gritando fulano, gritando ciclano, e os caras acabando com o Cruzeiro. E continuam acabando. E, para quem quiser, para quem não quiser, tá aí, ó. Tá aí. Adilson tá fora,
Não tem condição, não tinha condição mesmo, por mais cruzeirense que é e pelo respeito que merece, porque é um cara que é cruzeirense, é um cara que gosta dessa camisa, que veste ela mesmo, mas é um cara que infelizmente para um momento tão pesado desse, não tinha que ter sido o cara para vir pro comando do Cruzeiro, infelizmente. E agora vai ter que ir no mercado, vai ter que buscar alternativas, porque a realidade é essa. Se o Cruzeiro não se arrumar no mês de março, nesses próximos 15 dias, e se organizar de acordo, e se não houver movimentação para fazer esse time virar um clube empresa, senhoras e senhores, esqueçam o time do Cruzeiro na primeira divisão do Centenário. Eu estou falando isso em março. Eu estou falando isso em março, com tristeza no coração. Se não for arrumada a casa agora, se esse conselho de gestor não começar a falar uma língua só nessa torre de Babel louca que está lá, não vamos subir. Não vamos subir. E aí vamos deixar a Minas ser representada pelo outro lado da lagoa, que acha que ganha clássico e ganha título, que acha que igualou o tamanho do Cruzeiro. Mas a verdade é que eles só estão enxergando o Cruzeiro agora pelo tamanho que eles são. Então, é pequeno, tem uma queda, é assim que eles estão enxergando. Mas infelizmente, é assim que o Cruzeiro está apostando. Um time ridículo, uma diretoria, um conselho gestor que foi tomado de assalto, e é assim que a gente está. Um abraço a todos, uma ótima semana para vocês, porque vocês não vivem do Cruzeiro, porque vocês são guerreiros, estão se dirigindo para o trabalho, já trabalharam, já tiveram um dia estressante, hoje estão buscando um emprego, estão estudando, estão na escola, porque vocês não são vagabundos que tomaram de assalto a maior instituição de futebol do estado de Minas Gerais. E é assim. Um forte abraço para todos e Deus abençoe vocês. Bom dia aí, pessoal. Muita paz, muita luz. Top demais, né, o áudio do Marlon aí. Parabéns, Marlon. Isso aí, meu mano. Pois é, né, gente? Quem viu ontem a entrevista da Adilson Batista, se perceber e prestar atenção, ele falou exatamente o que a gente vinha falando nesses podcasts tudo. Não estou falando assim que eu e Marlon nós somos o dono da razão, não é isso. Mas a gente já estava observando isso que estava acontecendo, pessoal. Estava escancarado para quem quisesse ver. Vocês entenderam? Estava escancarado, estava bem escancarado. Então, o interessante é que o Adilson Batista, olha, antes eu vou falar com vocês aqui rapidinho. O Adilson Batista não era o técnico que deveria vir para o Cruzeiro nessa ocasião. Era o que eu achava, eu não queria ele. Eu queria o Cuca. Ou o Dorival Júnior, né? E até o Marcelo Oliveira. Mas que veio, beleza, né? Eu esperava que tivesse dado certo. Mas eu já imaginava, infelizmente. Então eu era um cara que nessa época de agora eu não apoiava ele no Cruzeiro. Tá? O trabalho dele não foi bom. Ele não teve força para poder fazer esses meninos jogarem bola. Ok? E eu acho também que foi uma baita de uma sacanagem, porque ele não teve materiais da diretoria necessários para poder trabalhar. Não teve. Então essa parte aí eu até que banco a Adilson Batista. Porém, teve alguns jogadores ali que ele apostou que não tem a mínima condição. A gente sabe muito bem. Está o John Lucas, esse Machado aí, que eu não sei o que está fazendo no Cruzeiro. Entendeu? Então ele teve a parcela dele de culpa. Mas uma coisa eu sou obrigado a admitir. O que ele falou foi totalmente verdade. Ele bateu exatamente na tecla. E o engraçado é que ele falou o que vários técnicos, tirando o Abel Braga, que é amigo dos caras, né? Mas o que vários técnicos vinham falando sobre os jogadores que estavam dentro do clube e praticamente tomaram o clube, né? Sobre os jogadores que se tornaram gestores do clube. Então, pessoal, será que nós estamos errados? Será que a gente vai continuar sem enxergar o que está acontecendo? Será que a gente ainda vai continuar querendo apostar em certos jogadores? Vocês lembram que a gente tinha falado aqui?
Se não tirar certos venenos do Cruzeiro, o Cruzeiro não vai melhorar. E é verdade, pessoal. Enquanto Robinho, Thiago Neves, creio em Deus Pai. Enquanto Robinho e Edilson estiverem no Cruzeiro, todo time que entrar, eles vão dar um jeito de influenciar. Ah, mas não dá para falar que foi os caras. Foi só eles voltarem pro time do Cruzeiro que o time a Garapa começou a zedar de novo. Até antes dele entrar, o time estava indo até bem na Copa do Brasil, com os meninos ali, né, com força de vontade e tudo mais. Foi só os caras voltar, o que aconteceu? Então, pessoal, tá aí para quem quiser enxergar. Não dá mais para poder ficar falando, porque a gente vira chato, porque tem torcedor que não aceita. Tem torcedor que não aceita de forma alguma você criticar jogador. Tem torcedor que ainda espera e aposta em Robinho e Edilson. Pessoal, entenda uma coisa, os únicos que realmente mostraram caráter é Léo e Fábio só. São os únicos que querem dar alguma coisa pro Cruzeiro. Ariel Cabral, Robinho, Edilson e aquela corja que saiu do Cruzeiro, esses caras só querem prejudicar o Cruzeiro. A gente vem bater nessa tecla aqui. Agora o Adilson Batista falou. Será que o Cruzeiro vai ter que cair para a Série C para essa diretoria amadora e alguns torcedores entender o que está acontecendo dentro do Cruzeiro? Será que vai ter que acontecer isso? Não é possível, né, pessoal? Então, pessoal, é isso. O Adilson Batista foi mandado embora mais uma vez. Alguns venenos ali conseguiram derrubar mais o técnico, né? Mas não foi só isso que fez ele ser mandado embora. Ele também não conseguiu dar um padrão de jogo pro time. Não conseguiu, ok? Quero falar para vocês aqui que algumas pessoas acham que o Mano Menezes teve uma parcela de culpa. Não teve nenhuma. O esquema dele. Pessoal, o esquema do Mano Menezes deu certo 2 anos. Aí, a diretoria bandida começa a não querer pagar os jogadores que também são bandidos e malandros. Só jogam por dinheiro. Aí o time começa a perder. O Mano Menezes tem culpa de quê? Fala pra mim. Aí de uma hora para outra o esquema dele não dá certo mais? Vamos deixar de ser ingênuo, né, pessoal? O Mano Menezes ele saiu antes. Quando o Mano Menezes saiu do Cruzeiro, o Cruzeiro ainda estava em plenas condições numéricas de ficar na Série A. Ele saiu e avisou o que estava acontecendo. Rogério Ceni veio, pediu para ter mudança. Ok? Abel Braga foi contratado pelos bandidos, né, a pedido dos bandidos, dos malandros que derrubaram o Cruzeiro, porque é amigão dos caras. E vocês viram lá, Abel Braga, Thiago Neves andando dentro de campo não saía, e muitos outros. Né? Abel Braga com casa à parte. O Adilson Batista veio achando que ia ter força da diretoria, praticamente aconteceu a mesma coisa. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se a gente nas redes sociais, pessoal, se os integrantes da torcida organizada do Cruzeiro não for na frente da Toca da Raposa, não forem fazer um protesto para poder afastar esses jogadores do Cruzeiro, o Cruzeiro está a caminho da Série C. Olha só para vocês verem, fevereiro, dia 16, eu estou falando isso aqui. Ok? Se a torcida do Cruzeiro não se mobilizar para poder exigir a retirada, o afastamento desses jogadores, Edilson, Robinho, Ariel Cabral, o resto do lixo que ficou, que foi responsável por rebaixar o Cruzeiro, e exigir mudança o mais rápido possível na transparência da diretoria, como foi falado, da reconstrução. Reconstrução de quê? Não adianta mudar o comando se a política como é que fala? A política de mentira continuar dentro do Cruzeiro. Não adianta. Ok? Então, se a gente não fizer uma manifestação pacífica para poder exigir a retirada desses caras, o Cruzeiro vai cair para a Série C. Pode chegar Mourinho, pode chegar Tite, pode chegar o Guardiola, pode chegar o Simeone, que se esses jogadores aí, que foram responsáveis por rebaixarem o Cruzeiro, junto com outros bandidos, eles estiverem dentro do Cruzeiro, não vai adiantar absolutamente nada. Não vai adiantar nada. Não adianta ter reconstrução se não tem mudança de postura, se não tem mudança de mentalidade. Chega, não dá mais. Não é possível que o torcedor do Cruzeiro não enxergue o que está acontecendo.
Olha em campo quando o Edilson joga, olha agora o Robinho, como que esses caras jogam. A má vontade, a vontade de avacalhar. E o que mais me impressiona é como esses caras têm o poder de influenciar outros jogadores. Ok? Claro, ali no Cruzeiro tem muitos ali que o problema é a condição técnica. Mas não dá mais, pessoal. Não dá mais. Agora o Adilson Batista, que é um cruzeirense, não estou defendendo ele porque eu acho que ele tinha que sair mesmo, porque não dá. Tecnicamente eu acho que o Adilson Batista está meio que ultrapassado. Mas o Adilson Batista, que é um cruzeirense, bateu em teclas que os técnicos não tiveram coragem de falar. Atirou para tudo quanto é lado, mas atirou com razão. Será que agora a gente não vai enxergar? Fica a critério de cada um aí refletir, pessoal. Ou a gente manifesta, ou então a gente pode preparar para ver o Cruzeiro na Série C. Porque o negócio virou uma bagunça, não tem como. Jogador mandar dentro do clube, sabe? Ainda tem resquício de laranja podre dentro do Cruzeiro que precisa ser mudado. Então, enquanto esses caras não saírem, não aposta muito no Cruzeiro esse ano, não. Vamos passar o centenário na Série B mesmo. Ou na C, né? Dependendo da atitude da diretoria. Então é isso aí, pessoal. Comenta aí. Hoje o podcast foi mais longo, entendeu? E teve mesmo um jeito mais duro de falar hoje mesmo, aí pelo Marlon, porque quem é cruzeirense de verdade sente no coração. Não é vergonha, não sente vergonha. A Atlético não vai escutar o áudio e vai zoar a gente. Falar pra vocês uma coisa... Atlético nem existe no cenário. Coloca uma coisa na cabeça de vocês. Um time que em uma semana é eliminado de 2 competições não tem moral de zoar ninguém. Não preocupa com o Atlético. O Atlético nasceu para viver da derrota do Cruzeiro. Eles não vivem de conquistas. Entendeu? Por isso que o nome deles é Clube Atlético Mineiro. O negócio deles é só mineiro. Conquista eles não têm. Mas não vou perder tempo falando desse time não, porque... falar de Vila Nova, a gente não tem que falar. Então é isso aí, pessoal. Comenta aí, deixa o like de vocês.